Olá, amigo! Olá, amiga! Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu amigo, com você, minha amiga. Que toda sorte de bênção, né? A bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Criador dos céus e da terra, esteja com você nesse momento, na sua casa, na sua família. Eu estou fazendo mais um vídeo no dia de hoje para trazer uma palavra que vai edificar, uma palavra que vai alertar também, né? Nós estamos vendo aí o mundo, o jeito que está, as notícias, né? Principalmente notícias ruins a respeito de Israel, lá da Palestina, né? O que aconteceu lá, a invasão terrorista no país de Israel, através do grupo chamado Hamas. É um grupo terrorista que, né, a intenção deles é matar, roubar e destruir. Então, eu vou trazer uma palavra que vai direcionar você, a sua casa e a sua família, uma palavra dentro da Bíblia Sagrada. O texto é 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10. O tema da minha reflexão, da minha palavra para você hoje, neste dia, é esse: como podemos dizer que Cristo volta em breve, depois de 2000 anos? Eu convido você a ler toda essa segunda carta do apóstolo Pedro, inteirinha, né? Mas o capítulo 3 aqui vai falar alguma coisa, algo que Deus, o Espírito Santo, me impulsionou, né? Trouxe um insight para mim entender, compreender, e tá aqui para transmitir hoje para vocês aí, né? Nesse vídeo com o Noronha. Então vamos lá, então. Que você possa dar um tempo aí, meu amigo, minha amiga, né? É tão importante o tempo. O tempo é a coisa mais preciosa para o ser humano. As pessoas acham que é dinheiro, é bens materiais. Não, é o tempo, porque se a gente não tiver tempo, que adianta você ter uma casa e não ter tempo para sua casa? Que adianta você ter um carro e não ter tempo para o seu carro? Que adianta você ter uma casa na praia e não ter tempo para essa casa na praia? Então, o tempo é importante. Então, o tempo que você dá para Deus, para sua palavra, é muito importante em nossas vidas, para a gente administrar, né, a nossa vida, né, com sabedoria, com entendimento, o homem, a mulher, né, o pai, a mulher, a mãe, né, os filhos, para que a gente venha ter uma vida edificada, assim, através da manifestação de Deus em nossas vidas. Então o texto, eu vou ler o texto, é 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10, que diz assim: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Então daqui a pouco eu vou estar comentando, né, discorrendo nesses 3 versículos que eu li aqui, mas então eu quero que você marque aí. As pessoas falam assim, né, mas a igreja, os evangélicos, protestantes, católicos, né, estão pregando o evangelho, né? A pessoa está pregando o evangelho. O evangelho, ele é o poder redentor em todas as áreas da nossa vida. O evangelho nos resgata, né, do cativeiro cultural. É muito importante um seguidor do Cristo ter esse entendimento. Como podemos dizer que Cristo volta em breve depois de 2000 anos? Então você já ouviu muitas pessoas falar, mas os crentes faz tempo que pregam, né? Desde a década de 80, de 70, que eu me conheço por gente, a década de 60. Então, e Jesus não voltou? Cadê Jesus? Onde Jesus está? Em tantos acontecimentos. Isso só comprova uma coisa, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, e que o que está relatado nela, principalmente as profecias escatológicas a respeito do fim dos tempos, da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, a gente tem visto e tá vendo afunilar, né? Tá dentro de um funil acontecendo, e a gente vê que está acontecendo a cada dia, a cada instante. Essa é uma palavra para você que está incrédulo aí, zomba até os crentes ficam falando do arrebatamento da igreja, que Jesus vai voltar, tralalá, tralalá. Então essa é uma palavra para você. Há diversas pessoas que afirmam que Cristo e os apóstolos estavam enganados. Cristo prometeu que voltaria em breve, e assim criam e esperavam os apóstolos e os cristãos do primeiro século. Todavia, a volta de Cristo não aconteceu até hoje. Como explicar que ele não voltou em breve? Uma pergunta. Esse questionamento já acontecia desde a igreja primitiva.
Essas pessoas se esquecem de que o tempo de Deus é diferente do nosso. Diz o texto: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Versículo 8 do texto que eu li. Além disso, a misericórdia e a paciência de Deus são o motivo da demora de Cristo. Versículo 9. Dando a oportunidade para que os homens aceitem a sua mensagem de salvação. Todavia, quando chegar o dia, ele voltará, como ladrão, na hora em que muitos não estiverem esperando. Então, na hora que muitos não estiverem. Então, essa promessa bíblica. Eu sou cristão, prego a visão de mundo cristã que a Bíblia traz como pedagogia, como ensinamento, como evangelho, né, de redenção, o evangelho de salvação. A Bíblia narra toda a história, né, da criação, queda e redenção, e nós precisamos entender isso daí. Dentro de uma história linear, de começo, meio e fim, nós estamos vendo o que Cristo falou ali no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, estão se cumprindo, porque Jesus é a verdade, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo, ele é o Emanuel, né? O Deus conosco, como Mateus escreveu no capítulo 1, versículo 23. Então, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, né? Viveu 33 anos, cumpriu a lei, cumpriu a palavra de Deus e se doou em resgate de redenção. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Por isso que a Bíblia ensina que há um só Deus e um só mediador. Então, como que o ser humano entra em contato com Deus, fala com Deus, Deus ouve as nossas orações, as nossas súplicas, por intermédio de Jesus. Jesus é o sacrifício perfeito, né? Na cruz do Calvário ele falou: está consumado. Está consumado. Deus já consumou a salvação, a redenção do ser humano. Daí nós entregarmos a nossa vida a Jesus. Nós vemos em Atos, no capítulo 1, quando Jesus terminou de dar as últimas instruções para os seus discípulos, que ele preparou para pregar o evangelho para todo mundo, né? Ele falou: ide por todo mundo. Então, ali em Atos, quando ele estava se preparando para voltar para o Pai, logo depois da sua morte e ressurreição, que ele teve o aparecimento, né? A Bíblia narra bem isso, por isso que daí a gente lê, entender e compreender a palavra de Deus. Então, Jesus subindo assunto aos céus, os 2 anjos que vieram buscar Jesus falaram para aquela multidão que estava ali, né, acompanhando Jesus. Falou: varões Galileu, este mesmo Jesus que vocês estão vindo subir, um dia ele vai voltar. Então, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar por quê? Para tudo aquilo que ele falou, pregou, ensinou e que nós absorvemos pela fé e acreditamos, vai acontecer conosco. Pedro fala bem claro aqui, né, na sua epístola: novos céus e nova terra. Então essa é a promessa de Deus, né? As coisas vão passar, as coisas velhas passam mesmo, mas aquele que está em Cristo é uma nova criação, uma nova criatura, tem uma nova perspectiva, acredita numa vida abundante. Como podemos dizer que Cristo volta em breve, depois de 2000 anos? O texto do versículo 8 aqui de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Como que você entende e interpreta esse versículo, Jefferson? Dizendo que Deus, ele é atemporal, Deus é eterno. Deus não recebe a influência do tempo, né? Para Deus aqui, o apóstolo Pedro está falando para nós, ele falou para mim, ele falou 1000, para nós já faz 2000. Então, mas para Deus pode fazer um segundo, um minuto, um milésimo. Deus, ele é atemporal, ele não recebe a influência do tempo. Quem recebe somos nós, seres humanos, que fomos criados nesse planeta aqui e nascemos, vivemos e morremos dentro de uma cronologia, dentro de uma história, né? Dentro de um calendário. Então, Deus não. Então, né, eu tenho 54 anos, né? Nasci em 69, vivi como criança na década de 70, fui para a escola, né? Na década de 80, estava na adolescência, já virando rapaz, né? Na década de 90, tendo as experiências de vida, casando na década de 90, 2000. Então, nós recebemos essa influência, nós sabemos contar o tempo, né? Não que Deus não sabe, né? Deus sabe contar, ele é o Senhor do tempo, né? Foi Deus que criou céus e terra, deu início a tudo, principalmente ao tempo. Então Deus sabe o tempo certo. O relógio de Deus, ele não tarda, né? Tem uma música que fala assim que Deus tarda, mas não falha. Não, o relógio de Deus, da providência de Deus, ele chega na hora certa. Então nós vemos aqui dentro desse texto que Pedro está narrando, em 2 Pedro 3, do capítulo 3, do versículo 8 ao 10, o Senhor não retarda a sua promessa, né? Ele não é tardio.
Ainda que alguns a considerem demorada, né? Como eu falei, as pessoas ficam zombando, tirando sarro, desacreditando da palavra de Deus, né? Criticando muito a Bíblia Sagrada, mas ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham se arrepender. Por isso que a Bíblia fala para o homem, a pregação do Evangelho é arrependei-vos e crede no Senhor. Arrependimento é mudança de mente, mudança de atitude, né? Metanoia, então uma mudança de mente. Então Deus quer que você tenha uma mudança de mente, que você se arrependa dessa vida que você está levando, de desgraça, de pecado, de perdição, está indo para o abismo a passos largos. Não, hoje Deus está falando com você, meu amigo, falando com você, minha amiga, que ligou aí, está colocando aí nas redes sociais do Jefferson Noronha, está acompanhando. Deus tem uma palavra de salvação, uma palavra de edificação para a sua vida, e a palavra é essa: arrependa-se, arrependa-se dessa vida de pecado, de desgraça, de vício, de droga, de destruição. Acredite no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, ela é fiel. Nós vemos que tudo isso que está acontecendo com o mundo, peste, passamos por pandemia e agora guerra, né? Teve guerra, tá tendo guerra na Ucrânia e a Rússia, agora em Israel com a Palestina, tá certo que é uma guerra ali meio que familiar, já faz tempo, faz centenas de anos, de décadas, mas nós vemos aí ali a destruição. Então nós precisamos levar o evangelho que pode mudar a pessoa, o evangelho que pode transformar, o evangelho que pode dar a vida eterna. A vida eterna está na pessoa de Jesus, entregar a vida para este homem, né, que nos deu a salvação como presente. A salvação é um presente de Deus, como está escrito em Efésios, no capítulo 2, é uma graça, é um favor imerecido. Então Deus nos presenteia com o seu Filho, Deus nos presenteia com a salvação. A salvação está na pessoa de Jesus. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo, Deus ama incondicionalmente, não faz exceção. Então, mas Deus chama para se tornar filho dele, chama para você se arrepender, chama para você se transformar, para você dar uma parada, pensando, não, poxa, esse caminho que eu estou trilhando, esse caminho que eu estou levando, está me levando para a perdição, está me levando para a derrota, e eu preciso ter paz, eu preciso ter alegria, eu preciso de ter algo real e verdadeiro na minha vida, e é esse Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. A Bíblia fala que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Como podemos dizer que Cristo volta em breve, depois de 2000 anos? Falando que para Deus, o nosso Deus, que a Bíblia ensina, ele não tem tempo, ele não tem hora, ele não tem minutos. Ele pode vir agora, nesse momento aqui, que eu estou pregando para vocês, trazendo essa palavra, ele pode vir daqui um dia, daqui 2 dias, daqui um mês, ninguém sabe, né? O texto fala que ele vai vir como ladrão. O ladrão avisa quando vem roubar a sua casa? Não, ele vem de surpresa. Então vamos se apegar com Deus, vamos buscar a presença de Deus, vamos entregar a nossa vida a Jesus. A palavra de Deus diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Que caminho é esse que você está levando? Caminho de derrota, de vergonha, caminho de pecado? Não. Creia que Jesus é o caminho, como ele falou, eu sou o caminho, é ele o caminho para Deus, é ele o caminho para a paz, é ele o caminho para a salvação, é ele o caminho para a vida eterna, e ele vai voltar, né? O texto diz, o Novo Testamento em várias partes diz, fala a respeito da volta de Jesus e do arrebatamento da igreja. Eu vou voltar a repetir o texto aqui de 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O versículo 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham se arrepender. Todos. Deus não faz exceção de pessoas. Deus quer que todos se arrependam. Porque nós sabemos que a perdição, a punição eterna vai ser tristeza, amargura, e lá não tem arrependimento. O versículo 10 diz assim: contudo o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descoberta. Se descubra agora na presença de Deus. Jesus se despiu diante de tudo e de todos para nos trazer salvação. Então, sabe, não cubra nada. Confesse os seus pecados. Não, o ser humano tem tantos pecados, né? O ser humano faz isso, faz aquilo, desagrada tanto o Criador. Entregue a tua vida a Deus. Crê em Deus. A promessa de Deus, ela é fiel. Deus é fiel, a palavra de Deus é fiel, e a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar, né? Você pode falar assim, mas está demorando tanto, há quanto tempo? Já há 2000 anos.
Então Deus não é afetado pelo tempo. Deus não tem tempo, não tem dia, não tem mês, não tem aniversário. É nós que temos. E a palavra de Deus, ela diz, ela nos ensina, ela traz esta profecia a respeito da volta de Jesus. Eis que cedo venho. E o que você tem guardado para quem é? Jesus está voltando, meu amigo e minha amiga. É uma palavra verdadeira, dura mesmo, mas é a realidade. A realidade é dura, a realidade nos impacta, nos confronta. Nós precisamos ser confrontados, né, com os nossos valores, com as nossas crenças militantes. A palavra de Deus, o evangelho, ele nos resgata do cativeiro cultural. Seguiremos a Cristo, diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, eu sou seguidor do Cristo. É Cristo que nos liberta, é Cristo que nos salva, é Cristo que vai voltar buscar a noiva, buscar a igreja, como está relatado ali em Mateus, no capítulo 25, a respeito das noivas prudentes e das noivas imprudentes. Que nós possamos ser noivas prudentes, aguardando o noivo para buscar, para acontecer as bodas do Cordeiro. Que Deus abençoe esta palavra que eu tinha para você, meu amigo e minha amiga de hoje. Medite nesse texto bíblico, vai lá em 2 Pedro, no capítulo 3, se você puder, claro. Leia toda uma epístola pequena, né? As pessoas pegam jornal, revista, ficam aí nas televisão, na internet, nada contra, nem prego contra isso. Mas é o que eu falei lá no começo, o tempo da gente é tão precioso, ele passa tão rápido, né? Tempo, né, é a coisa mais preciosa que nós temos, né? Estamos de passagem aqui nessa terra. Estamos com o tempo nosso, o nosso relógio, né? O nosso relógio, ó, meu, que bonito. Tá marcando aqui, ó, a hora X. Comecei esse vídeo na hora X, já passou. É assim que passa o nosso tempo. Que você possa passar mais tempo na presença de Deus, ouvindo, assistindo pregações, ensinamentos da palavra de Deus, que você possa falar com Deus através da oração, buscar Deus, colocar diante de Deus aquilo que está atribulando a sua alma, trazendo angústia para a sua alma, aflição. Busque a Deus. Deus é fonte de paz. Ele é o Deus de paz. Ele é o nosso pastor. Que Deus abençoe. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.